14, versículo 8. Tem um texto aqui que sempre falou muito no meu coração, que eu quero hoje analisar um pouco mais profundamente contigo, para termos um momento à mesa de ativação do Espírito. Texto em Atos, capítulo 14, versículo 8. Ele declara assim: em Listra, que é uma cidade, estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Aleluia. Mas eu quero salientar aqui a palavra que mais impacta o meu coração e que nós precisamos hoje discutir a respeito disso. O texto declara que esse homem coxo de nascença, que nunca tinha andado no passo, estava lá sentado. Ele fitou, ele olhava, ouvia falar a Paulo, e Paulo fitava nele os olhos. E aqui vem o que eu quero transmitir a você. E vendo que tinha fé para ser curado, Paulo viu que esse coxo manco tinha fé para ser curado. Esse é o único momento aqui no Novo Testamento em que é posto nesses termos, de que um apóstolo aqui, ou um discípulo de Jesus, ele fita os olhos em alguém e vê que a pessoa tinha fé para ser curada. Eu fico pensando, bom, ele deve ter fitado os olhos em muita gente e não orou. E nesse momento aqui, eles fitando os olhos nesse coxo, falam: opa, daqui eu posso orar por ele. Ele vai levantar. Ele tem fé para ser curado. E eu pergunto para você hoje: como é que a gente vê que alguém tem fé? Como é que você enxerga isso? Que raio de binóculo, que óculos é esse? Que olhos são esses que enxergam alguém que tem fé para ser curado? De que jeito? Você deve estar pensando assim: mas era o apóstolo Paulo, escreveu todas as cartas, e era um homem cheio de Deus, ele teve um impacto muito além de todos os outros, caiu do cavalo por causa de Jesus, ficou cego 3 dias, e o impacto na vida dele foi de uma separação assim, estrondosa, que o Senhor fez. É verdade. Mas o que nós precisamos hoje, tem que cair a nossa ficha, é que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, esse mesmo Espírito que estava em Paulo e que abre os olhos de Paulo para enxergar além do natural e ver o coração de alguém, se ele tem fé para ser curado, e aí então orar, esse Espírito está em nós. Amém. 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 Pois é, a gente fala, prega. Esse Espírito está em você, esse Espírito está em nós. Eu quero te trazer uma revelação aqui do teu tamanho. Antes de mais nada, eu quero declarar a você uma coisa séria. Assim, nós somos pastores, tem um monte de pastores aqui na comunhão cristã, e é direito de cada um que me frequenta aqui dizer: pastor, ora por mim. Não é direito teu? É direito de cada um de nós. Pastor, eu preciso de uma oração tal. E também é direito desse pastor ver, olhar para você, olhar bem nos teus olhos e ver se ele ora ou se ele não ora. Porque você pode dizer: Arlão, ora
santo tal, é assim, isso aconteceu comigo, e não tal. E eu olho a situação e falo assim, vai dar nada. Aí você pode pensar assim, não, mas isso uma faculdade do apóstolo. Ele olha nos meus olhos e vê se vai dar alguma coisa e ora. Se não vai dar nada, nem ora. Não, não é uma faculdade minha. Esse é o mesmo Espírito que estava em Cristo, em Paulo, em mim e em você. O mesmo. O mesmo. Olha só, nós temos uma programação na nossa mente que é toda enraigada num Deus. É no nosso Deus, mas é uma maneira de nos tratar antiga, da velha aliança. E eu vou ler o Novo Testamento para falar contigo da velha aliança. Abra lá em Mateus capítulo 11. Volta um pouco aí, você que está em Atos. Mateus capítulo 11. Declara assim a palavra. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhes Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Sabe o que é que fica mais preso a nós quando lemos esse texto? É o fato de que João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. Isso não te marca? Não chama a atenção? João Batista é o maior entre os nascidos de mulher. Puxa vida, queria ser como João Batista. Aliás, muitos pregadores e muitos líderes evangélicos já lançaram vários movimentos, movimento Geração João Batista, Geração Eliseu, Geração Josué. Várias gerações têm sido lançadas que vislumbram esse atributo, essa posição que é do Velho Testamento. Ele era o maior entre os nascidos de mulher. Só que o texto não para aí. E o Senhor declara: mas o menor no reino é maior que João Batista. E quem é que então está no reino ou deixa de estar no reino? Será que João Batista, ele aqui não estava no reino? Jesus o coloca fora do reino e diz: ele é dos nascidos de mulher, não tem outro maior que ele. Mas o menor que entrou no reino já é maior que ele. O menorzinho que está no reino de Deus é maior que ele. Mas Jesus, para cada um de nós que creu,
Não liga para o barulho não, viu? O ar-condicionado vai ser instalado amanhã e hoje eles já me pediram licença para fazer o louvorzão deles lá em cima, porque está calor. Aleluia. Abertas as janelas lá. Amanhã eles vão ter 90 mil BTU na testa. Aleluia. Menor no reino é maior que João Batista. Nós olhamos o ministério de João Batista e ele batizou Jesus. Fala, quem sou eu? Eu vou batizar Jesus. E olha para si e diz, eu não sou nada. De fato ou nada, dependendo dos teus olhos, para ver se há fé ou se não há fé, se oro, se não oro, se vai dar resultado, se não vai dar resultado, e olhar para si mesmo e enxergar quem você é, isso tudo depende do Espírito Santo. Toda a nossa vida, tudo que fazemos, o que não fazemos, depende do Espírito Santo. Depois que Jesus subiu, ele disse, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou te enviar um companheiro, o Espírito Santo. E se nós andarmos no Espírito, nós andaremos na luz, como Ele está na luz. E nós vamos cumprir bem toda a lei de Deus, andando no Espírito. Paulo, ele se diferenciava de João Batista por uma coisa muito tremenda. João Batista foi preso. Nós começamos a ler o texto aqui. Ele estava no cárcere. E no cárcere, gente, é como se você tivesse desviado. Alô? Quantos aqui já passaram uma temporada longe da igreja? Levanta a mão. Não vieram mais, está em casa. Jesus é o meu pastor, nada me faltará. E louvava no banheiro. E ficava lá sozinho. Aí, ou você parou de louvar no banheiro, aí você já não orava mais, aí depois você ficou assim, com a mente entorpecida por tudo que você escuta do mundo, e fala, aqueles crentes loucos quando eu andava antes, eles eram tudo meio xarope, tudo meio doido, tudo muito fanático, e agora você é atormentado por dúvidas, por influências de gente incrédula que vai te falando palavras, e você está longe, e você começa a maquinar na tua cabeça, e aquilo começa a ficar grande, crescer, e você está bem, não está precisando tanto de Deus, até que o Senhor fala, vai para a praia, quer dizer que se eu te dou dinheiro, em vez de você vir na minha casa, você vai para a praia. Se eu tiro o teu dinheiro, você vem aqui clamar e já não tem mais praia. Eu vou tirar o teu dinheiro, porque eu quero você comigo. Mas o que eu quero alertar você é por fato de você estar longe, separado, com a cabeça maquinando bobagem, besteira, infidelidades, incredulidades. E João está lá no cárcere sozinho e começa a maquinar essa besteirada. O diabo está assolando ele e está colocando dúvida no coração dele. Na verdade, gente, João Batista, ele esperava que o Senhor Jesus, ele viu o céu se abrir e o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba e uma voz do céu proclamar, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. João Batista viu tudo isso e batizou Jesus. Batizado que foi Jesus, veio o Espírito em forma de pomba sobre ele. João testemunhou tudo. E ele está agora lá no cárcere dizendo, mas espera, o Messias que viria, ele tinha que estabelecer o reino. Eu não estou vendo reino nenhum. Ele já deveria ter matado o César de Roma e tirado toda essa opressão de cima de nós. Jesus tinha que ter dominado o planeta e estabelecido o seu reino. E os judeus esperam que isso aconteça até hoje, esperando o Messias que vem com uma espada para estabelecer o reino, extirpar a incredulidade, a iniquidade, a impiedade do mundo e reinar. E João Batista está lá e fala, esse homem não faz nada, esse homem não faz nada. Será que vai vir mais alguém? Vão lá perguntar para ele se tem que esperar mais alguém. Depois de ele ter toda a certeza, vendo o Espírito
vai lá e conta para João que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus está falando, eu estou implantando o reino. O reino está dentro de você. Não é no palácio, e não é o momento de ir lá com o meu cetro, porque um dia eu irei com o meu cetro, mas não é esse o momento. Mas eu estou implantando o reino dentro de vós. O reino de Deus está em vós. Jesus sobe ao céu e envia o Espírito. João Batista não pegou esse trem. Ele morreu na véspera. Vocês sabem, a cabeça dele foi parar numa bandeja. Ele foi morto. Quando o Espírito Santo veio e o reino de Deus entrou em nós, e nós fomos feitos igreja de Cristo, João Batista estava morto. Ele é do Velho Testamento. Um dos maiores, ele é o maior nascido de mulher. É o maior. Mas cada um de vocês que recebeu o Espírito Santo, creu, nasceu de novo, foi batizado, é maior que João Batista. E nós olhamos a nossa condição e dizemos, eu não tenho fé para ver, eu não tenho olhos para ver se ele tem fé. Eu não distingo essas coisas. Talvez o apóstolo Paulo, eu não consigo enxergar se eu tenho que orar, se eu não tenho que orar. Eu não consigo ter de Deus a direção certa que eu tenho que tomar, nesse caso, naquele caso, no outro caso. Tem gente que serve o Senhor e que tem uma conexão com Ele lá em cima, que é do Espírito e sabe o que está por acontecer, mas eu não. A coisa mais chata que existe é você ser crente sem poder nenhum. É você ter que cumprir a lista dos proibidos. E não sabe nada do que está por acontecer, não consegue ouvir o Espírito Santo direcionando se você tem ou não que orar, se isso vai ou não acontecer, para que lado nós estamos caminhando. Você não tem a certeza, você não se vê como alguém maior que João Batista. Você nasceu da vontade do homem, do pai e da mãe, é uma pessoa natural, como João Batista, e ele é muito maior que você porque era profeta. Não tem nada mais chato do que nós não sermos usados em poder, não prestarmos atenção no Espírito Santo, não temos uma vida expressando o reino de Deus. É chato demais, não há quem aguente. Aí sabe o que acontece? O cara fala, vou ter umas férias, vou para casa, vou para a praia, não aguento mais ir na igreja, deixa isso para lá, não é para mim, não entendo nada mesmo, não enxergo nada mesmo, e se afasta de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, Ele faz no mesmo caminho, Ele se aproxima de nós também, Ele toma a direção da gente. A gente toma a direção dele, Ele não fica lá parado, vendo se ele vai chegar mesmo, não. Quando Ele vê que você vem no caminho, é que nem o pai do filho pródigo, Ele vai para cima do filho, e diz, meu filho, meu filho. Quando nos aproximamos dele, Ele se aproxima de nós. Quando nos afastamos dele, Ele se afasta de nós. Quando a gente anda com alguém do Velho Testamento, a gente não tem discernimento de nada, somos pequeninos. Deus quer você discernindo todas as coisas. Todas. Todas. A palavra declara que não precisa que ninguém te ensine nada, pois o Espírito de Deus é que vai te ensinar. Por muito tempo, eu entendi que o pastor Batimeu, que me ungiu pastor, era doido. Falei, esse cara não tem juízo. Eu me converti há 3 anos e ele vai me ungir pastor. Eu me converti em outubro de 88, setembro de 88. E eu fui ungido pastor em abril de 92, em fevereiro de 92. E abri a comunhão cristã em abril de 92. De setembro de
datas muito tremendas. Fui batizado, nasceu Daniel, 3 anos depois, nasceu a Esther em 92. Mas antes, em fevereiro de 92, o pastor Bartimeu olhou para mim, depois de um ano me discipulando, e disse: você vai ser pastor. E me fez pastor. Eu não sabia nada, gente. Eu sabia o básico do Evangelho, a fé em Cristo. Mas quando eu me converti, eu chorei 3 meses. E Deus me tirou tralha podre que tinha dentro. Eu falava, de cada 10 palavras, eu falava 20 palavrões. Ele me limpou. Eu chorei os palavrões todos que eu falava. Chorei, e o Espírito Santo foi me ensinando. O Espírito Santo foi me guiando. O Espírito Santo me fazia ler e me dava entendimento do que eu estava lendo. Eu tive mestres que me ensinaram, mas o Espírito Santo me conduzia. E eu retrucava com os mestres: mas e isso? E aquilo? A primeira pergunta que eu fiz para o mestre foi a seguinte: se Jesus era Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia passar 3 dias no inferno, pagando o preço por mim e por você. Ele ia passar 3 dias no inferno, não ia? Ia. Como é que ele fala para o ladrão na cruz, lá em cima: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Minha primeira pergunta, falei: agora eu peguei. Mal sabia eu, fui pego. Tem a resposta. Aleluia! Fala para mim, pastor, fala para mim. Não falo. Pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te falar. Que história é essa? Porque os meus discípulos que fazem discipulado comigo aqui já sabem. Eu conto para eles. Então você não sabe, vai ser discipulado. Em nome de Jesus. Arruma um discipulador. Ele vai te explicar. E sabe, o mais poderoso disso tudo é que quando o discipulador não sabe, ele pergunta para mim. E ele te ensina. E quem aprende primeiro é o discipulador. Por isso, gente, a gente só aprende o que ensina. Se você ficar lá plantado ouvindo, vai aprender nada. Vai aprender nada. E agora eu já não acho mais o Bartimeu tão louco. Ele falou: esse menino aqui precisa aprender. Agora você é pastor. Pronto. Eu tive que aprender, gente. Tive que estudar muito. Aprender para não falar bobagem. Em 92 eu pregava todo domingo. Agora a gente prega aqui a cada tanto. Glória a Deus pelo corpo de Cristo, né? Mas os começos são difíceis. E eu tocava violão e pregava. Cantava, pregava, né? Servia a ceia para todo mundo, fazia oferta e me despedia de cada um por um, etc. Um homem, um doido, Bartimeu, olhou para o meu coração e viu que eu tinha fé para ensinar os outros, para presidir, para ser um homem da igreja, um pastor, para organizar isso. Presidir é a palavra. E o doido me jogou na piscina. Nada aí, vai que o Espírito Santo vai te ensinar. Eu quero hoje declarar para você que depois de ter visto tudo isso, ciente de que sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo você não consegue olhar para alguém e ver se ele tem fé ou não. Você pode fazer todos os cursos que você quiser, mas o Espírito Santo te ensina em 1 segundo, assim, ó. Ele mostra para você. Você fita os olhos em alguém e diz: opa, esse aqui tem fé. E Deus te usa, você vai e ora, e o milagre acontece. Porque você tem o discernimento do Espírito. É agora. Ele te diz: é agora, é agora. Eu preparei esse cara aí, ó, faz tempo que eu preparei ele. É agora, vai nele. Deus plantou um sicômoro, é uma figueira brava, um sicômoro. Botou um anjo lá na base daquela figueira brava, dizendo: você não deixa ninguém cortar essa figueira, porque um dia meu filho Zaqueu vai subir aí. E aí, naquele dia, Zaqueu, que era um toquinho, para ver Jesus
passar, pequenininho, subiu no sicômoro. E o anjo falou: pô, bicho, 50 anos aqui esperando você. Porque demora para o sicômoro crescer, viu, gente? Demora. Aí Deus liberou o anjo de lá. E Zaqueu subiu no sicômoro, encontrou com o Senhor olhou para o Zaqueu e falou: Zaqueu, desce! Convém que eu vá jantar na tua casa. E o bicho era um bandido. Ontem pregou o pastor Paulo Canuto, ontem à noite lá na Unção, e ele era do PCC. O Paulo Canuto era líder do PCC. E quando ele estava para fazer um baita de um roubo, que ia morrer um monte de gente, no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Rio de Janeiro, líder do Comando Vermelho, Jesus falou para ele: Paulo, o que você está fazendo aí? Larga isso tudo que eu tenho outra coisa para você. Eu sou o Jesus da tua mãe. Tenho uma notícia em primeira mão para vocês. Eu virei o doidinho do batimento. E eu estou te jogando na água. Você vai aprender. E para você aprender, eu estou te pondo para ensinar. Senão não aprende. Então hoje, nós precisamos ter esses olhos do Espírito. Nos enxergarmos como... Nós somos pequenininhos, mas o menor no reino é maior que João Batista. O menor no reino anda no Espírito. João Batista, ele duvidava. Ele ficou lá na cadeia, e porque ele estava preso aos seus pensamentos, ele ficou cativo daquilo e padeceu e morreu. Mas o apóstolo Paulo foi preso também. E lá na cadeia, o apóstolo Paulo louvava e cantava louvores ao Senhor, e orava e louvava. Olha o texto lá em Atos, capítulo 16. Vamos comigo lá. Atos 16, 25. Diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Gente, Paulo tinha ido preso porque ele estava pregando a Jesus. Ele estava falando de Jesus. Foi preso. Os juízes disseram para o carcereiro: se ele fugir, a pena que ele ia cumprir é você que vai cumprir. Era recomendação naquela época. Você prenda Paulo no cárcere interior, era um presídio de segurança máxima. O que era um presídio de segurança máxima? Era um buraco, um alçapão no chão e uma cova grandona, tamanho desse púlpito aqui, cavada na pedra lá embaixo, com uma grade. Você jogava o preso lá embaixo, 3 metros, ele caía lá no fundo e era do lado do esgoto, úmido, completamente insalubre. Antes de jogar Paulo no cárcere interior, ele recebeu 39 chibatadas do carcereiro. E com as costas todas rasgadas, ele é aprisionado no pau, no tronco. Pés e mãos. É como se fosse uma guilhotina que você coloca, tem que dobrar o cara no meio e colocar as mãos dele no tronco e os pés, amarrado aqui, preso. O cara todo cortado, com chibatadas, ficou lá preso. O que ele fazia? Estava lá elucubrando-se: Jesus, está amarrado esse carcereiro. Jesus, eu profetizo que esse carcereiro vai morrer do coração hoje. Jesus, não. Ele cantava e louvava e orava e entoava hinos. Paulo, acho que, tomado pelo Espírito Santo, ele sabia o que tinha valor e o que não tinha valor nessa terra. E quando ele está orando e louvando, com o terremoto ele se vê solto, o carcereiro pega a espada e vai se matar, porque ele não queria sofrer o que ele tinha feito Paulo sofrer. E o que Paulo faz? Não te faças mal, nós não fugimos
joelhos, disse: o que tem que fazer para ser salvo? Diga para o teu vizinho: se Jesus te fizer apanhar, é para salvar alguém. Se você estiver apanhando, é para salvar alguém. Ele levanta, Paulo levanta, solto, e diz: não te mates. O cara tinha acabado de surrar Paulo. Não te faças mal, estamos todos aqui. O carcereiro pega Paulo e vai cuidar das feridas que ele mesmo tinha feito. Leva Paulo para casa, e a palavra declara que aquela noite, ele, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados e foram salvos. Naquele dia. João Batista ficou murmurando: pô, o cara não vai subir o trono? Caramba, será que eu me enganei? Será que não era esse? E aí, não tem reino, e não sei o quê, sozinho nos seus pensamentos. Ele tinha saído da igreja, viu? Estava orando para procurar uma outra igreja. Alô? Tinha saído da igreja com aquelas histórias loucas, boba. E agora? Ele foi para casa. Estava preso, sozinho. História boba. Não de nenhum valor para nós mais. Paulo não. Paulo, ele se declara o menor dos apóstolos, e sendo o menor no reino, muito maior do que João Batista, que um dia João Batista vai estar conosco no céu. Amém? Mas ele perdeu esse bonde. Ele vai receber do Espírito depois. Paulo, cheio do Espírito Santo, pega aquilo que está lhe acontecendo e transforma aquilo em reino de Deus, em bênção, em salvação, em poder derramado. Quem é que podia esperar que o cara que tinha acabado de apanhar tanto fosse salvar o próprio algoz, o verdugo que tinha batido nele? Diga para o teu vizinho: esse cara aí que você está pensando agora que você odeia tanto, é esse que você tem que salvar. Diga para ele. Esse cara que acabou com a tua raça, aquele desgraçado que você fala: eu salvo o resto do mundo, mas esse vai para o inferno, cachorro. É esse que Jesus pôs na tua frente. É o teu carcereiro. Aquele teu parente miserável, sem vergonha, safado, cachorro, que só te ferra. É esse que você tem que fazer o bem para ele. Dá testemunho da fé. Dá testemunho do Senhor. Nós vamos ser ativados agora, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem que te tomar. Você não pode ver essa vida chata, eu não sou nada. Quem sou eu? O Espírito Santo que me usa. Eu não sei ouvir essas coisas que ele está falando. Não é nada disso, gente. É só você ter uma crise de choro, que o Espírito te pega, quebrantado de coração, entregue na presença de Deus, buscando todo o teu ser. Ele te pega, ele te move, ele te faz crescer. Ele vai pegar e vai falar: ali, né? Ali dói, né? Mas ele pega e cutuca lá e raspa aí para ficar bom. E te sara. Dói, chora. É limpo. E depois sara. E te faz crescer. E quer te usar. O menor no reino é maior que João Batista. E nós somos todos no reino. Todos os que creram têm acesso ao reino de Deus. Temos que ter obras maiores, coisas mais belas, mais assim, espirituais. Amados, vocês não vieram aqui para que algum apóstolo, algum pastor, algum te ensine, ou te unja, ou te faça crescer. Quem vai fazer isso contigo é o Espírito Santo. Eu posso passar 20 anos falando no teu ouvido, você se chatear com tanta coisa que você escuta, mas quando o Espírito Santo fala assim: Alice,
É só ele falar o teu nome. Não precisa mais nada. Escuta ele falar. Ele vai falar teu nome, você vai cair de quatro. É muito legal. E aí ele vai te mostrar, olha, esse é o pepino que eu tenho para você. Então, o pepino é teu. Você vai falar, amém, Senhor, conta comigo.